Muito boa tarde. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Nossa irmãzinha chegando praticamente do Rio, né? Correndo, coitada, mas deu tempo. Então vamos já procurando, já nos harmonizar, nos interiorizarmos, fazermos a nossa prece para Sueli dar sequência aos estudos da tarde. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, que possamos, em aprendendo as lições que nos serão ministradas, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, né? Uma boa tarde a todos. Cá estamos nós dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, que a gente faz um estudo sistemático do Livro dos Espíritos, né? A gente vai de questão em questão para a gente alcançar aí os objetivos também que Kardec queria quando fez dessa forma, né? Não foi por acaso que ele colocou essas questões numeradas, por conta da necessidade dos pré-requisitos de entendimento das questões, né? Então ele começou com o que é Deus e foi desenvolvendo o livro com as perguntas que ele achou por bem fazer aos espíritos nessa sequência, para que a gente possa entender melhor. Então nós estamos finalizando aqui os 3 reinos da natureza e ficamos de até trazer algumas imagens, mas eu não consegui todas. Tem uma só, mas eu vou ver se eu consigo essa semana os endereços, para a gente ver algumas imagens interessantes sobre essa questão do sentimento dos animais, porque é muito interessante a organização deles, a preocupação deles com a família, porque alguns são monogâmicos, constituem família, ficam com sua parceira e seu parceiro a vida toda, né? Caso aconteça a morte de um deles, não encontram outro parceiro, algumas espécies. Então é muito interessante o cuidado com os filhotes, né? Isso é realmente motivador, né? Para quem gosta muito desse reino e para quem também nunca tentou muito para ele, passar a observar melhor, né? Até porque, como nós já falamos na semana passada, dos reinos conhecidos, porque como somos imortais, claro que deve ter muita coisa além do que está nos sendo oferecido, mas a gente não conseguiria entender. Então, o reino hominal é o último que nós conhecemos, porque até mesmo a questão da angelitude, ela está dentro da evolução do reino hominal, porque são os espíritos que se tornam anjos. Ah, mas como assim? Como assim? Evoluindo. Como falamos na semana passada, anjo quer dizer mensageiro de Deus. E quem pode ser mensageiro de Deus, senão o espírito que ele criou, a sua imagem e semelhança, colocando a essência do bem para que ela fosse cultivada e desenvolvida por cada ser. Então, os anjos, né, nós chamamos os anjos mensageiros de Deus, são os espíritos evoluídos, os espíritos aperfeiçoados, né, muito além da nossa condição. Então, mesmo esse reino, que alguém fala, tem o reino da angelitude, ele está dentro do reino hominal. São os espíritos mais evoluídos, que são anjos, mensageiros de Deus. Ah, mas você colocou mensageiros de Deus lá no reino dos animais inferiores? Sim, porque a mensagem de Deus, ela nos é ofertada em todos os reinos, em todos os lugares, em todas as criaturas, mas não estamos dizendo da evolução, da consciência e da responsabilidade
logicamente, incluindo aí, unindo isso aí à liberdade plena, nesse reino? Claro que não. Quando falamos que os animais, eles são mensageiros de Deus, eles são no sentido de reunirem pelos instintos todas as virtudes que nós temos que desenvolver em nós com conhecimento de causa. Eu sempre falo isso para fazer bem essa diferença. Os animais têm essas virtudes porque elas são instintivas neles. Eles não sabem que têm. Eles não têm essa consciência que eles têm, que eles estão sendo bonzinhos, ou que eles estão sendo maus, ou ciumentos. Eles não têm essa consciência. Eles simplesmente reagem a situações que lhes são impostas ou oferecidas. Né? Então, é diferente de tê-las com conhecimento de causa. Nós não. Nós temos com conhecimento de causa. Quando nós amamos e sabemos que estamos amando. Assim como sabemos também quando estamos odiando. Sabemos quando estamos fazendo algo certo ou não. E no reino deles não existe isso. No reino deles essa consciência não existe, porque eles são puramente guiados por instintos, o livre-arbítrio, o raciocínio e a inteligência existem muito limitados para prover à própria espécie a existência deles. Fora da matéria, eles não têm esse tipo de conhecimento, embora todo o conhecimento adquirido, a experiência adquirida nas várias situações a que eles são submetidos, estão em seu arquivo, porque a individualidade já está estabelecida. Eles não integram o todo. Eles já têm individualidade, mas essa consciência, né, de que possuem essas coisas, eles não têm. Então, nós vamos abordar essa questão 607. E depois vem uma muito interessante aqui, que é a 611, que fecha muito bem essa questão, né? Kardec pergunta, ficou dito, perdão, 607A, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Todas essas questões que vimos, toda a nossa abordagem, quer dizer, abordagem dos espíritos e que foi passado aqui, foi falando sobre isso, né? Que esse princípio espiritual que se tornou um espírito humano, somos nós, esse material passou por todos os reinos, uma vez que existem dois elementos universais, o espírito e a matéria, e Deus acima de tudo. Então, esses dois princípios se uniram e vieram evoluindo numa ajuda mútua aí, por necessidade, já que o espírito, a energia, precisa da matéria para se manifestar, e a matéria precisa do espírito para intelectualizá-la. Isso está lá no início do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, lá pela questão 17, 18, por ali. Então, isso aí vem sendo falado desde que a gente entrou nesse capítulo que fala dos três reinos. Então, Kardec arremata isso aqui com essa pergunta. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E eles respondem, não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente, daí o nosso desrespeito, o nosso descaso, a nossa indiferença com todos os reinos, não é? Então, eles sabem disso, eles sabem que nós nos posicionamos dessa forma. Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estás longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos.
é, de certa maneira, um trabalho preparatório como o da germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Né? Entendido isso, todo o nosso material, nossa matéria-prima passou por lá, foi individualizado lá, foi fazendo a evolução nos todos os reinos, chegando ao ponto máximo da evolução nesse reino, que não se restringe à Terra, e sim a planos muito mais elevados que a Terra, nos planos de regeneração da alma, do espírito. Ali eles são, então, terminam a evolução nesse reino, aí sim vão ser elaborados pelo Criador. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, tá vendo? Ali que ele adquire essa consciência, e não nesse reino. Ele não tem essa consciência no reino animal, mas sim no reino hominal. A distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Entendido? Aqui eles não erram, tá vendo? O animal, ele não erra. Isso aqui está muito claro, né? Tá, essa explicação está muito clara quanto à questão deles não errarem, de não ter erro no reino animal. Porque eles não têm consciência do futuro, eles não têm resgate a fazer, eles não têm karma para cumprir, eles são instintivos e o instinto não erra nunca, nem o nosso, muito menos o nosso, né? Só fica assim, um pouco esquecido às vezes por nós, por causa da nossa inteligência, da nossa razão, que sempre erra, porque somos espíritos falidos e falíveis ainda. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade madura. Então, nós temos assim, inúmeros exemplos em todo o universo, né? Principalmente no nosso universo terreno aqui, esses exemplos maravilhosos, essas lições maravilhosas. Uma criança, ao nascer, ela parece que não sabe nada, né? Ela é totalmente dependente, ela é indefesa, ela não sabe nada. Aos nossos olhos, ela não sabe nada. É uma criança que vai instintivamente procurando o seio materno para se alimentar, quando ela nele é colocada, né? E ela demora, algumas crianças demoram um pouquinho a aprenderem a sugar, mas quando aprendem, logo choram, né? E como acontece, né, nos animais, o cheiro da mãe, o cheiro do leite, né, tudo isso a envolve, e ela, quando está com fome, se a mãe passar perto, ela chora, porque ela sabe que é ali que ela vai conseguir, né? Então ela já aprendeu, ela suga, e ela vai desenvolvendo conhecimentos, ela vai aprendendo muita coisa, mas aparentemente ela não sabe nada. Mas ali tem um espírito milenar encarnado, com seus erros e acertos, que ao longo, né, do tempo ali, das 3 longas infâncias que a gente passa, primeira, segunda e terceira, porque o ser humano tem a infância mais longa de todos os seres, né? Os animais já nascem, já ficam em pezinho, a fêmea ajuda e limpa, e eles já saem andando, eles são estimulados, e a gente já fica ali, né? Naquele marasmo, naquela dependência toda. Então isso mostra muito bem a caminhada do espírito. Criado simples e ignorante, né? Criado simples e ignorante pelo Criador, e ele vai para mundos ainda inferiores à Terra, fazer as suas primeiras experiências, guiado ainda muito por instintos, porque ele não sabe nada ainda. É como aquele bebezinho.
E aí ele vai se desenvolvendo, as situações vão se apresentando, ele vai aprendendo, e assim aquele princípio mesmo espiritual unido, a matéria lá no início vai também fazendo toda a sua caminhada, né? Até que chega ao máximo no reino animal, vai ser transformado num espírito humano. Ali vai ser entregue a ele a responsabilidade pelos seus atos. Então ele começa a sua consciência, ele começa a desenvolver a sua vontade, e aí ele desenvolve seu livre-arbítrio através das coisas que são apresentadas, das privações, de tudo que ele passa, para estimulá-lo ao desenvolvimento. Continuando aqui, é então que começa para ele o período da humanidade, e com este a consciência de seu futuro, e distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois da juventude, por fim a idade madura. Nada há de resto nessa origem. Aqui tem um erro, deve ser de tradução. Nada há de erro, talvez. Está escrito resto, mas com certeza não é. Nessa origem que deve humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno, né? O que poderia nos humilhar nessa origem, né? Passando por todos esses reinos? Absolutamente nada. E naquela outra, a explicação ainda é melhor dos espíritos sobre isso, né? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as suas criaturas. Então Deus provê tudo e todos, em todos os reinos. Aí entra a nossa consciência. Por que a gente destrói tanto aquilo que é importante para o nosso reino? É importante em todos os pontos, em todas as circunstâncias. Sem esses reinos, a gente que já está aqui não sobrevive. Não sobrevive, né? Sem a abelha, a gente vai ficar sem alimento. Sem a abelha, isso já é um estudo que está sendo feito, as abelhas estão sumindo, né? Eu comprava mel com um senhor, e ele fala para mim, ele falou, olha, não tenho, as abelhas estão morrendo, elas não estão, eu não estou mais conseguindo produzir mel, e isso é uma preocupação mundial, não é só daqui, do nosso momento aqui, do nosso estado, é do mundo, né? Elas polinizam, elas são as grandes polinizadoras, se elas desaparecerem, nós vamos ter grandes problemas com a alimentação. Então, a nossa existência no nosso reino, né, no reino nominal, está diretamente ligada ao sucesso nos outros reinos, à sobrevivência dos outros. Né, os alimentos todos, tudo, né, tudo vem. O clima, tudo vem de tudo, e a gente aí não está entendendo essa situação ainda. Nós nos achamos muito importantes e não estamos percebendo que todos são importantes, que nós não vamos sobreviver sem isso aí. Então é o respeito que se tem que ter e o cuidado que se tem que ter com todos os reinos. Sem contar que sem esses reinos nós também não existiríamos. Não é quem está aqui que morreria, não. Não chegaria a ter o reino hominal, porque ele é uma evolução dos outros. Né? Então isso aí é uma ignorância sem tamanho, né, que a gente vem fazendo. E todas as vezes
que nós destruímos outros reinos, né, o que existe nele, que nós desrespeitamos os animais, que são aqueles que estão mais próximos ali de nós, né, porque eles estão na última etapa da evolução na inteligência inferior. Eles estão, o reino nominal é vizinho, né, do reino animal da inteligência inferior. Então ele é ali, é o último, depois é o nosso, né? Sem a gente perceber que a gente precisa deles para isso. Então a gente precisa entender que todas as vezes que nós destruímos animais, que nós contribuímos para o sofrimento dos animais, seja como for, né, que a gente faz isso, e até mesmo que a gente impeça com adestramentos ruins, com descasos, indiferenças, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento deles, que significaria se distanciar das índoles, né, mais selvagens e tudo, quando eles já estão no nosso meio e não na selva, que isso lá é importante. Nós estamos impedindo, nós estamos atrasando o progresso daquele princípio espiritual que vai se tornar um espírito humano. Né? Como a gente falou, aquele que tem um cão em casa e fica adestrando, aguçando para que aquela ferocidade dele fique cada vez maior, a gente está impedindo esse princípio espiritual de evoluir naquela oportunidade que ele está tendo naquele corpo daquele animal. Porque ele está ali para isso, para evoluir. E se a gente fica instigando aquilo que ele já traz, né, é como no nosso reino a gente não evoluir nada. Ficar com aquilo que eu falei, meu natural é esse. Lembra? Meu natural é esse? Que a gente escuta das pessoas. Como se a gente é isso que eu sou, e cada um que quiser gostar de mim tem que gostar assim. Olha, e a evolução? E a melhora? Como é que fica? Então a gente não quer melhorar em nada, não quer evoluir, quer continuar com esse natural aí, a vida toda. De que vai valer uma vida de 60 anos, 70, 100 anos? Né? Se alcançou a idade adulta e não quer melhorar em nada, porque o natural é aquele. Meu natural é esse. Então vai ficar estagnado ali. E nada na natureza é parado. O que é parado na natureza estraga. Né? Uma lagoa, uma água parada apodrece. Vai ver esse rio. O rio só apodrece quando o dedo do homem faz o rio apodrecer. Do contrário, não. Né? Ele segue sempre em direção ao mar. Ele não volta. Então, ele não para. Quer dizer, são lições valiosíssimas que a gente tem em todos os reinos. Todas as vezes que a gente fere animais, nós estamos ali atrasando a evolução deles. Interferindo na evolução daquele animal, todas as vezes que a gente impede que ele melhore, que ele não se humanize, que o objetivo não é a humanização. O objetivo é fazer que ele desenvolva cada vez mais aquele princípio que ele está elaborando. E ninguém consegue isso fortalecendo aquilo que ele já traz, né? As suas índoles, aquilo que ele já traz, que é necessário no meio selvagem, mas no nosso não é. Então, nós vamos responder por essas coisas. Claro que no geral, porque quem faz isso são pessoas que realmente não têm, não se importam, não tem a menor, está numa inferioridade ainda muito grande. Né? Então, vai responder por essa inferioridade. Ninguém vai responder, você adestrou um animal assim, você matou esse animal. Não é assim particularizado, é no todo. Né? Os espíritos, eles demonstram nas suas atividades o que eles são. Né? E cada um vai responder seriamente por não evoluir, por não aproveitar as encarnações que são tão complicadas. Né? A fila está grande, como nós já falamos sobre essa questão. Né? Quanto à lembrança
né? Kardec até pergunta, os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se, porque às vezes a gente tem algumas coisas que eles falam, o homem é um ser à parte. Eles dizem assim, não, mas a questão não havia sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte porque tem faculdades que o distingue de todos os outros seres. E tem outro destino. Olha só, tem outro destino. Essa afirmativa aqui dos espíritos, tem outro destino, isso tem uma significação muito grande, porque até o reino da inteligência inferior, né, até o reino dos animais inferiores, eles têm o objetivo de evoluir um princípio que se tornará um espírito humano. Nós não. Os objetivos desse reino é alcançar cada vez mais a perfeição relativa, com o conhecimento de causa que eles não têm. Então, isso é muito importante. Aqui, nessa afirmativa, né, nós temos outro destino. Nessa afirmativa aqui, isso é muito importante, é a questão da sobrevivência do princípio espiritual dos animais fora do corpo. Não tem essa possibilidade. Eles não ficam muito tempo porque não tem nenhum objetivo para isso. Eles não têm consciência de nada. Eles não vai fazer o quê? Vai ficar esperando o quê? Aquele princípio tem que ser aproveitado para ser evoluído. Para evoluir, para cada vez mais se tornar um espírito humano. Então, essa afirmativa aqui mostra muito bem o destino, é diferente. O destino do princípio espiritual é se tornar um espírito humano. E o destino do espírito humano não é se tornar mais nada, ele já está no reino. Ele tem que se aperfeiçoar, o destino dele é a perfeição relativa. Então, essa diferença é muito grande, né? Faz a gente entender cada vez mais a distância que há entre o animal e o homem, que é, segundo os espíritos, a mesma entre o homem e Deus. Então, olha que coisa, né? Então, a gente está aí com uma explicação muito boa dos espíritos. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Por quê? Porque tem capacidade para isso. Está manipulado pelo próprio Criador, a sua imagem e semelhança. Então, a diferença é essa, é grande, é muito grande. Mas isso não diminui em nada o reino animal e nem o respeito que se tem que ter por ele, porque para chegar aqui a gente teve que passar lá. A gente teve que sair por lá, né? Da mesma maneira que um carvalho maravilhoso, não nasceu aquele carvalho maravilhoso, ele veio de uma semente que não tem nada a ver com aquele carvalho maravilhoso que a gente vê, né? Nada a ver mais. E é essa questão, entrando aqui na metempsicose, que Kardec desenvolve. Olha só, a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Primeiro, que é metempsicose? É a encarnação de um espírito que já está no reino hominal, no reino da inteligência inferior. Quer dizer, reencarnar como animais. Então, isso é a ideia da metempsicose. Por tudo que a gente já estudou até aqui, claro que não, né? Seria retrogradar e o espírito não retrograda, nunca. Ele para, ele espera, ele tem preguiça, mas ele não volta, ele não piora. Esse momento que estamos vivendo hoje é o melhor da nossa existência. Hoje, nós somos muito melhores do que fomos em outras encarnações. Estamos muito aquém do ideal, mas nunca fomos pessoas melhores, nunca. Poderemos estar estagnados há algum tempo, mas
pior do que a gente já foi, não. Ah, mas olha, tem hora que eu faço um exame, assim, uma amiga minha estava me falando isso. Nossa, outro dia eu estava lembrando essas coisas que eu ouvi você falar. Eu fiquei pensando, eu estava com uns pensamentos tão horrorosos na minha cabeça que eu me achei bem pior do que eu já fui, que eu não tinha isso. Eu falei, isso não quer dizer que você esteja pior, né? Digamos que você está subindo uma escada, aí a gente não vai pulando, né? Com os dois pezinhos, a gente bota um, depois bota o outro, vai alternando. Pois é, você está com um aqui e o outro ali. Aquele pezinho que está mais em cima, né, te mostra um nível evolutivo maior. Mas o pezinho, o outro não saiu de lá não. Está lá ainda, naquele nível mais inferior. Então a gente fica alternando sentimentos, pensamentos. São pensamentos e sentimentos contraditórios. Tem hora que a gente está muito bem, tem hora que a gente não está. Tem hora que a gente acha que não é capaz mais de odiar e acontece um fato e a gente sente um ódio enorme. Isso tudo faz parte ainda do nível evolutivo em que nos encontramos. Mas não quer dizer que fomos melhores, não. Todos esses sentimentos que às vezes nos afloram e nos fazem sentir que estamos piorando, são sentimentos que estão ali. Eles apenas não desabrocharam porque nenhuma situação fez que eles desabrochassem. De repente desabrocham. Aí a gente vê, nossa, mas eu ainda sou capaz disso? Nós somos capazes disso e de coisa muito pior. Temos que reconhecer isso para ir burilando, para ir melhorando e dando um fim, fazendo um terra, né? A gente sempre fala, sentimentos a gente pode tê-los todos, em todos os níveis. O que a gente não pode é concretizá-los, né? Isso é que a gente não pode. Sentir a gente, os inferiores, claro, né? Sentir a gente pode. O que a gente não pode é jogar para cima do outro isso. É torná-lo, né, real, torná-lo fato para o outro. Não, a gente pode até sentir, mas faz um terra, né, procura compreender e pronto, e vai melhorar. Porque esse é o esforço que a gente faz para domar as tendências inferiores. Esse é o espírita. Às vezes, né, quem se mete de besta como eu, aqui, vim para cá falar, né? A gente não fala nada que é nosso, mas até às vezes algumas pessoas confundem as coisas, né? Aí, quando a gente se vê assim numa situação e a gente faz ou comenta alguma coisa, tem sempre alguém do lado. Você é espírita. Você não pode falar. Por que não? Eu sou espírita. Eu não sou perfeita. Pelo contrário, eu estou muito mais aquém do que além do ideal, né? Então, eu estou tentando aprender como qualquer um. Aí, outro dia, eu falei para a mesma pessoa também, que também fez alguma coisa, e eu falei assim, você é espírita. Eu? Não. Eu falei, você faz o quê? Você estuda o espiritismo, frequenta as reuniões, você não é espírita, não é o quê? Não, mas eu não falo. Você não fala, mas estuda. É a mesma coisa. A sua responsabilidade é grande. Você está aprendendo, você está entrando em contato. Porque só eu que falo que você é responsável? Não. Né? Eu estou metida de besta. Você ainda não se meteu a besta, mas daqui a pouco vai fazer a mesma coisa, né? Ser cobrado. Então é aquela questão. A gente pode tudo até um limite. Né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Sentir eu posso, mas eu não posso tornar aquilo uma realidade. Aí já é outro departamento. Mas pensou, já está pecando. Tá, mas o pecado é menor do que se tornar coisa real. Não é? Eu posso até querer matar alguém, mas eu não vou ser responsabilizado como se eu tivesse matado. Eu não matei, eu até me arrependi desse pensamento. Então eu não posso ser cobrado como se eu tivesse matado a pessoa. Então, claro que a gente é uma luta constante. Todos nós, ninguém aqui é diferente. Todos nós matamos um leão por dia para a gente melhorar, para a gente domar nossas tendências inferiores. Porque elas existem, nós estamos num plano inferior de provação e expiação.
Se fosse só de provação, estava bom. Mas não é. É de resgate, é de dor e sofrimento para resgatar o que deve. Isso aí é fato, não podemos negar. Então a gente tem que lutar contra essas coisas, né? É o que a gente vem fazendo. Mas nada ainda nos impede, né, por conta da nossa inferioridade, de dar nossos avanços e os nossos botes, né? Não é ideal, mas é assim. A questão está na compreensão da defesa e do ataque. Isso é importante. É a questão de dar a outra face. Dar a outra face não é para o outro ficar batendo, não. Que isso? Não é assim, não. Esse dar a outra face é mostrar o outro lado da situação para a pessoa. Não é deixar que a outra pessoa continue batendo, não. Isso me lembra uma outra história, que é a história da serpente, que eu acho muito importante. Nós ainda trazemos muitos resquícios da nossa inferioridade lá no reino animal. Tanto que tem hora que a gente age pior que eles. O comportamento, muitas vezes, nosso é bem pior que um animal. E o pior de tudo é com o conhecimento de causa. E eles não fazem ninguém sofrer. Eles não matam por prazer. Né? E no mundo no mundo hominal, no reino hominal, isso acontece o tempo todo, nesses planos em que nós estamos. O plano da provação e da expiação. Então, aqui acontece. Então, a gente tem ainda muita reminiscência, né, dessa época, mas é lutar o tempo todo para melhorar isso aí. Não tem jeito, a gente tem que melhorar. A gente precisa evoluir, precisa domar essas tendências que a gente tem. Quando a gente não faz isso, quando a gente não quer, quando a gente fica parado ali, não vamos renascer em mundos que estão progredindo. A Terra está progredindo, ela está passando uma fase dificílima. Mas digamos que está nos sendo dado, talvez, a última oportunidade de reencarnar na Terra prometida. Está nos sendo dada essa oportunidade. Porque se nós não melhorarmos, se a gente continuar naquela do meu natural é esse, nós não vamos voltar para uma terra melhor. A terra melhora e a gente não vai voltar. É igual a água suja que sai da caixa d'água, ela não volta para lá. Ela vai para o chão, vai para o esgoto, sei lá para onde vai, para o ralo, mas ela não volta para a caixa d'água. Ela foi retirada de lá porque ela está suja. Então é a laranja podre do saco, que é retirada do saco porque ela vai apodrecer todas as outras. Então tem que ser retirada. Nós, se continuarmos sendo a laranja podre do saco, vamos ser retirados também. Ah, mas morre o bom, morre o justo, morre o injusto. Ué, mas isso aí é natural, isso é o ciclo da vida. Se fosse assim, os bons iam virar o quê? Semente aqui na Terra? Não. Eles vão reencarnar em mundos melhores, ou na própria Terra modificada. E nós, se não quisermos melhorar, vamos reencarnar em mundos inferiores, levando o nosso conhecimento intelectual para desenvolver um mundo inferior, igualzinho que foi feito aqui na Terra. E da mesma maneira. Por isso que surgiu a ideia da metempsicose. A Terra, no início dela, que ela estava pronta para receber a raça humana, os espíritos aqui encarnados, ela recebeu espíritos primitivos, que ela era primitiva. Ela recebeu espíritos primitivos, assim que terminou todo aquele trabalho maior do laboratório da natureza, em que a Terra podia receber, então, a raça humana. Então, aqui foram espíritos recém-saídos, né, do mundo animal, né, do mundo do reino animal, espíritos em provação e expiação de outros mundos que vieram para cá. Claro que os recém-criados
não conheciam nada. Estavam ainda encarnando naqueles primatas homines, com muita dificuldade, com corpos muito grosseiros. Eles estavam saindo do reino animal. Mas também era esse corpo que tinha aqui. Era essa ordem que tinha aqui de corpos, né, dos primatas homines. Todos fizeram a sua caminhada, houve uma bifurcação, seguiram para continuar no reino animal e uma outra linhagem para os primatas que dariam oportunidade aos espíritos humanos de reencarnar, então chamados primatas homens. Então vieram espíritos recém-criados pelo Criador e espíritos degradados de outros mundos superiores, de mundos melhores, mundos como a Terra ainda nem alcançou, ou até mundos como a Terra está, que não merece mais a laranja podre do saco. Tem que sair. Sai e não volta. O bom sai e vai para lugar melhor, ou volta para a Terra melhorada. E outros não. Então a Terra recebeu espíritos degradados, aqueles espíritos que sabiam muito, mas não tinham moralidade nenhuma. E como os corpos aqui eram aqueles corpos grosseiros, foi ali que eles reencarnaram. Foi nesse meio que eles reencarnaram. Aí os primeiros, né, os hindus, aqueles povos, né, bem a China antiga, os egípcios, mas a Terra já estava até bem melhor, né? Já estava bem melhor, mas ainda assim tiveram suas primeiras encarnações em corpos muito grosseiros, muito ainda animalescos. Eram humanos, mas ainda utilizavam corpos bastante complicados ainda para eles. E por conta disso, esses povos desenvolveram a ideia de que se eles desobedecessem à lei divina, reencarnariam como animais. Eles tiveram essa ideia, porque eles achavam que aqueles corpos eram de animais. Não eram, mas eles achavam assim. Porque no mundo deles, provavelmente, os corpos eram muito mais evoluídos do que o que eles encontraram aqui. Mas foi necessário que assim fosse, para que a Terra desse um salto evolutivo. Quando a gente fala em salto evolutivo, a natureza, ela não dá saltos. Mas de uma pedra lascada para uma pedra polida é um salto. Só que esse salto levou muito tempo para ser dado. Foi resultado de um conjunto menor de ações, de reações, de encarnações e de trabalho dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, é um salto que é uma consequência de toda uma atividade que durou milênios, né? Que durou muito tempo para acontecer. Então, eles tiveram essa ideia. Por que eles mumificavam os corpos? Porque eles achavam que eles, ao acordarem, eles tinham tanta consciência da reencarnação que eles mumificavam seus corpos, levavam seus empregados, seus tesouros, tudo para lá. Né? Porque as pirâmides, na época, foram saqueadas, muita coisa ali dentro. Inclusive, até animais de estimação eles levavam. Né? Então, morria junto. Morria o faraó lá e os empregados mais importantes, o tesouro, tudo. Porque eles tinham aquela consciência. Ao reencarnar, ao acordar desse sono da morte, eu estou com tudo que é meu. Né? Eles tinham essa ideia, que foi dessa forma por causa dessa transição do plano deles para um plano tão primário como a Terra era. E reencarnar em corpos tão primitivos, oferecendo tantas dificuldades de entendimento, de memória, para que eles pudessem ter uma consciência plena do que realmente era. Então eles tiveram essa ideia. Porque sabiam que estavam degradados por desobediência à lei. Eram a laranja podre do saco.
não podiam voltar para o plano deles. Então vieram para cá os grandes povos que deram origem à civilização, né? E outros espíritos aqui já estavam primitivos, recém-saídos, né, do Criador, da criação. Então, foi aquele conjunto, quer dizer, eles tinham essa ideia, que era dessa maneira. E todos aqueles que se aproximavam e que se instruíam no meio deles, também recebiam esses ensinamentos. Pitágoras foi um que desenvolveu essa ideia no Ocidente, né? Que trouxe essa ideia para cá. Ele introduziu essa ideia da metempsicose na Grécia, mas por pouco tempo também. Isso não fazia parte da escola de Pitágoras, mas os seus detratores achavam que sim, que fazia, né? E brincavam e faziam um deboche, dizendo que os discípulos de Pitágoras não comiam carne para não correr o risco de comer o corpo de um bisavô. A ideia era o deboche daqueles que combatiam essas ideias. Mas seus discípulos não tinham isso, né, nos ensinamentos, essa ideia não. Ela não existe. Isso é uma ideia que veio por conta, né, desses povos degredados que vieram para cá e pegaram corpos muito inferiores aqui, mas que, claro, com o decorrer do tempo, e eles agora, com certeza, não estou falando esses que estão lá, não, os próprios que trouxeram essa ideia, que já voltaram para o planeta deles ou para outros melhores, porque eles aprenderam muita coisa, foram muitos milênios de sofrimento que eles passaram para desenvolver uma moralidade, né? Não pensam mais assim. Então, tudo que a gente aprendeu até agora, é lógico que isso é uma inverdade, né? Não existe a possibilidade de reencarnarmos em corpos de animais, porque seria retrogradar. Nós já estamos no reino da inteligência superior, com a marca do Criador, e jamais vamos retornar. Poderemos, sim, ser levados para mundos inferiores a esse que a gente está vivendo, se continuarmos sendo a laranja podre do saco, porque aí lá vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui na Terra, quando vieram os povos para darem origem aqui, para dar, não origem, né, mas para acelerar o desenvolvimento e a civilização aqui nesse planeta. E é isso exatamente que acontece. Então, Kardec, fazendo essa pergunta, ele tem uma resposta muito bacana, e todo o conteúdo aqui do comentário de Kardec é muito bom, que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo lendo aqui, mas vocês devem ler em casa. A resposta é o seguinte, a pergunta, primeiro, a comunhão de origem dos seres vivos, do princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Quer dizer, já que a gente, né, a comunhão que existe entre o princípio espiritual e o espírito que passou pelo reino, aquelas coisas todas, eles respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria, foi o que eu falei do Carvalho, né? Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período da humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais. Como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e os instintos de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata.
Aí Kardec pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Ele refaz essa questão, né? Eles dizem, e isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Né? Então, tudo caminha para a frente, para o alto, em termos evolutivos. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Eles respondem, reconhecemos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras, mas como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então não existe essa possibilidade, né? Não vamos vir como animais, né? Embora a gente já tenha brincado, tem muita gente na próxima encarnação querendo ser cachorrinho disso ele, mas não vai ser. Graças a Deus, né? Com a lei da evolução, não vai ser. Então nós não vamos, em momento nenhum, porque a gente ama esse reino animal, achar que ele é superior ao reino animal. Não é superior. Mas eles nos ensinam mais do que o reino superior em que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão no livre-arbítrio, no exercício do seu livre-arbítrio. E fazem péssimas escolhas, erram. Espíritos que ainda não se encontraram, né, na linha do pensamento divino e são malvados, inferiores, maltratam os outros, né, fazem coisas horrorosas que animais não fariam. Então, embora isso aconteça nesse reino, ele ainda está superior ao outro, mas as lições que a gente recebe dos outros reinos, essas são valiosíssimas. Porque toda aquela harmonia que existe nos outros reinos, nós não temos no nosso, porque a gente erra, que a gente faz errado. Né? Jamais eles destruiriam o meio ambiente deles, porque eles são guiados por instintos. Então, quando a gente diz que eles reúnem todas as virtudes e que as lições que vêm deles são valiosas, são porque são lições de fidelidade, lealdade, de amor incondicional. Né? Tudo que a gente precisa desenvolver, eles têm. Eles, como diz aquele garotinho, que quando os pais foram conversar com ele, que era necessário fazer eutanásia no cachorrinho dele, porque ele estava muito mal. Né? Já falamos sobre essa questão. A eutanásia, ela só pode ser feita, né, no reino animal quando não tem mais tratamento nenhum, quando não há mais nada para se fazer. Quando o animal está sofrendo muito, não tem mais remédio que melhore a dor, que minimize o seu sofrimento, aí não tem outra alternativa. A gente precisa tirar aquele princípio espiritual dali, libertar aquele princípio espiritual. Ué, mas os espíritos não poderiam prover isso? Deus não poderia? Mas não vamos esquecer, nós estamos nesse mundo para aprender, para mostrar para nós mesmos que nós sabemos. Então nós somos os instrumentos de Deus dessa terra para tudo, para o bem e para o mal. Então não precisa deles fazer isso. Eles vão fazer? Vão fazer. Mas se nós tivermos compaixão e caridade, amor por eles, a gente vai encontrar o momento certo de fazer isso. Mas não porque não quer cuidar, porque não quer gastar, porque está dando trabalho demais e preocupação demais, tomando muito tempo, não. Aí não. Aí nós estamos sendo cruéis, né? Porque se eles têm tratamento, nós temos que fazer. Então, quando isso foi dito para o garotinho, que o dele não tinha jeito mais, o animalzinho estava sofrendo muito, então, os pais, né, foram cheios de dedos para falar ali com cuidados, e o veterinário também, aí falou com eles, ele aceitou muito bem. Aí a mãe do menininho ainda falou, mas você sabe, os animaizinhos vivem pouco, eles vivem muito pouco.
eles não têm o tempo de vida que a gente tem. Aí o menininho falou assim, eu sei por que eles vivem pouco. Eles vivem pouco porque eles já nasceram sabendo tudo. Eles já nasceram amando. Eles já sabem aquilo que a gente precisa de aprender uma vida toda. Né? Então, as lições que vêm desse reino são muito valiosas. Quem os tem em casa, aprenda com eles, porque são muito valiosos. E quem não tem, não sabe o que está perdendo. Né? Quem não tem, não sabe o que está perdendo. Mas cada um é que sabe, né, das suas necessidades, das suas disponibilidades. Muita gente quer ter e não pode por causa do tempo, porque também não adianta colocar o bichinho preso numa corrente, né, preso num cubículo pequeno porque o dia inteiro e não pode ficar. Também assim não resolve, né? Mas abençoados somos quando a gente realmente tem uma disponibilidade de tempo, de espaço, para receber esse conjunto de virtudes que eles têm no dia a dia para nos ensinar. Então a gente vai continuar dando sequência nisso aqui. Essa parte, todo esse comentário de Kardec, eu gostaria que vocês lessem em casa, é o comentário a essa questão 613, que é muito importante, sempre tendo em mente isso, né? Tudo evolui, nada foi feito para ficar parado, estagnado. Logicamente, o princípio espiritual evolui até se tornar um espírito humano, que vai fazer por conta própria a sua evolução. Aí vamos entrar agora, né, na próxima vez que estivermos juntos, na lei divina e a lei natural. As leis morais, daqui, dessa parte, que é a terceira parte, que é a última, é sobre a justiça divina, Kardec desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos entrar nas próximas reuniões na questão das leis morais, que nada mais são do que os mandamentos distribuídos aqui nas leis morais que os espíritos ditaram para Kardec. Muita paz para todos.